É certo fazer pregação com inteligência artificial? É preciso analisar, é preciso saber que você fazer uma pregação através da inteligência artificial é algo rápido, prático. A inteligência artificial, ela vai analisar o algoritmo, ela vai analisar milhares de pregações em questão de segundos. E em questão de segundos, ela vai lhe dar uma pregação inteira pronta, com tópicos, subtópicos, conclusão, introdução, tema, texto, tudo detalhado para você usar na sua pregação. O fato de alguém usar a inteligência artificial para elaborar uma pregação é mais rápido, porém tem um grande problema nisso. A questão é que a inteligência artificial, ela não tem uma alma. A inteligência artificial, ela é usada apenas para fazer um esboço. Mas a pregação, quando a gente fala de pregação, nós não podemos ser levados pelo fato de que uma pregação não é simplesmente algumas palavras que eu pego e falo à frente da igreja. A pregação, ela sempre deve ser tratada como algo espiritual. E a pregação não é simplesmente algo que eu pego, estudo e levo para a igreja. Nós cristãos acreditamos que por mais que a pregação ela seja algo que nós estudamos, ela seja feita com o nosso intelecto, ela não é algo totalmente nosso. É sempre o Espírito Santo que nos induz a pregar uma mensagem. É sempre o Espírito Santo que tem uma influência direta na pregação da palavra de Deus. Quem usa inteligência artificial, ele exclui a espiritualidade da pregação. Ele tira aquilo que tem de mais especial em uma pregação. O divino, aquilo que vem do céu, aquilo que vem do alto. Nós cremos que uma pregação, por mais que ela seja direcionada para o público, primeiro ela fala com o pregador e depois ela fala com a igreja. Então, se alguém usa a inteligência artificial para criar uma pregação, isso não tornaria essa pregação vazia? A pregação da palavra de Deus, ela não é simplesmente algo, não é simplesmente dados a serem analisados. A pregação da palavra é algo concreto e espiritual, que provém do alto, que provém do céu. Então a pregação ela nunca deve ser levada como simplesmente números, algarismos ou letras. Não, ela é algo que é direcionada por Deus e provém do Espírito Santo. Alguém que usa IA para fazer uma pregação, isso mostra que essa pessoa está despreparada espiritualmente para pregar a palavra de Deus. A pregação ela precisa de uma preparação. Alguém que não se prepara para pregar não serve para pregar. Porque a gente tem que orar, a gente tem que estudar, a gente tem que correr atrás. Então alguém que simplesmente pega, joga lá no aplicativo, em 10 segundos tem uma pregação completa, essa pessoa excluiu a melhor parte ou a principal parte de uma pregação, que é a vida espiritual. A pregação, ela deve refletir a minha vida. E o algoritmo e o aplicativo e a IA, ela não tem uma vivência espiritual para mostrar para ninguém. Então, excluir o lado espiritual de uma pregação é algo que não se pode negociar. O lado espiritual é algo importantíssimo em uma pregação. Alguém que usa IA para fazer uma pregação é alguém preguiçoso, porque a preguiça espiritual de alguém vai levar ele a fazer uma pregação. E eu digo para você, eu já me senti tentado em algumas vezes criar uma pregação gerada por inteligência artificial, por causa da correria do dia a dia e pela facilidade que é. Porém, não sei se o Espírito Santo que falou no meu coração, ou se a minha consciência mesmo que bateu, e eu vi que aquilo ali não era algo espiritual, não era algo que provém de Deus. Por quê? Porque a pregação da palavra de Deus, ela não deve ser levada como simplesmente números e como dados, simplesmente dados a serem levados para a igreja. Inteligência artificial, ela não tem alma, ela não consegue passar aquilo que o Espírito Santo ele quer gerar na igreja. A pregação, ela deve ser totalmente direcionada pelo Espírito Santo através daquilo que eu estudei. Então, a inteligência artificial, ela vai ser problemática nessas áreas. A questão é, eu vou excluir totalmente a inteligência artificial da minha pregação? Não. Eu posso usar sim ela como um modo de estudo, como um modo de pesquisa, assim como outras coisas já servem
nos dias de hoje sempre serviram, como um bom dicionário, como livros de pesquisa ou algo do tipo. Então, a inteligência artificial ela vai servir, mas eu pegar uma mensagem inteira elaborada pela inteligência artificial é algo que não se pode fazer. Então, fazer uma pregação, elaborar uma pregação por inteligência artificial é algo errado, é algo que não se deve fazer. Por mais que às vezes ele dê aquela mensagem completinha, bonitinha, rápido, a gente se sente tentado a pregar, mas pregar algo que eu não vivi, pregar algo que eu não tive experiência, que eu não estudei, que eu não corri atrás, é algo inaceitável para um homem ou para uma mulher de Deus. Então, a inteligência artificial, ela pode ser usada como um grande meio, como um grande ajudador na hora de preparar uma pregação, para elaborar um bom tema, para fazer boas pesquisas, para correr atrás de algumas coisas, significados, temas e tudo e algo do tipo, mas nunca substituir o hábito do pregador de estudar a palavra de Deus para pregar a mensagem do evangelho. A palavra de Deus é algo que o Espírito Santo ele vai gerar dentro de nós. Então, por mais que eu estude a palavra, quem convence o homem é o Espírito Santo. Quem me direciona a pregar certa palavra é o Espírito Santo e não um algoritmo de inteligência artificial, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Entenda, a inteligência artificial ela vai servir, mas não para substituir o hábito de estudar o pregador. Você deve fazer seu sermão sim, você deve correr atrás sim, você deve preparar sim, mas jamais preparar um esboço de uma pregação inteiro com inteligência artificial. Use com bons hábitos. A inteligência artificial, ou a internet, ou a tecnologia, ela sempre vai servir para o bem quando ela nos serve, não a gente servir a ela. E o que é servir a tecnologia? É você se deixar dominar por ela. Então, pregar usando IA é errado. Você deve pregar com seu intelecto, claro, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.